como é que a gente vai abordar esse paciente, né? A gente precisa primeiro fazer uma história clínica. É fundamental, né? A avaliação clínica, uma anamnese detalhada, uma anamnese criteriosa nesses pacientes, né? Para a gente poder identificar os sinais. Por quê? Muitas vezes esses pacientes chegam com uma queixa única, né? Assim, tô com dor de cabeça. E ele acha que isso é suficiente, porque para ele é tudo que ele percebe, né? Tudo que ele percebe é dor. Então ele chega com uma queixa de dor de cabeça e ponto final, né? Ele não ele acha tem coisas que ele está sentindo e que ele pode ter sentido antes também, que para ele não importa tanto. Mas a gente precisa fazer uma busca de sinais e sintomas ativamente. A gente precisa questionar, a gente precisa extrair a história desse paciente, né? Então, o paciente que vai chegar e dizer, tô com enxaqueca. Não é bem assim, entendeu? Não adianta você ficar satisfeito só com isso. Você tem que perguntar, sim, mas para você, o que é enxaqueca? Aí ele vai dizer, é porque eu tô com dor de cabeça desde ontem. E aí você, sim, mas e o que mais? E aí você vai, buscando e tentando tirar, extrair informações, espremer a informação desse paciente, por mais chato que ele esteja ali pela situação de dor, né? Por mais que ele esteja desconfortável por causa da dor, você precisa tirar a maior quantidade de informações possíveis para você poder fazer um diagnóstico preciso, você poder fazer a conduta, né? Ter uma terapêutica eficaz, adequada e uma orientação pós-alta, né? Para esse paciente. Beleza? Então, nessa hora aí também, né, nessa parte de história clínica, a gente vai ter aquela parte da avaliação da abordagem inicial do paciente, né? Aquela história de cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação, pulso e temperatura, né? Isso aí, a gente vai, nessa hora, né, a gente vai também dar uma avaliada no paciente e aí, se tiver qualquer coisa alterada aí, é o famoso red flag, né? É uma coisa que chama atenção. Então, tem que ficar atento se tiver qualquer alteração da abordagem inicial desse paciente. Beleza? E aí você precisa fazer o quê? Na questão da história. O paciente chegou com tem um dor de cabeça. E você não se contenta só com isso. Você tem que saber aquela história da semiologia, né? As características da dor, né? Os critérios de semiológicos da dor. A característica da dor, a localização da dor, onde é que ela é, como ela é, se ela é furando, se ela é apertando, se ela é queimando. Lembrar sempre de não falar, não induzir o paciente, né? Como é que é essa dor da senhora, dona Maria? É pulsando, o paciente vai tender a dizer sim para você, né? Então, assim, você tem que dar opções, é queimando, é furando, é apertando, é pulsando. Ou então você fazer uma pergunta aberta, como é que é essa dor, né? E esperar o paciente responder. A localização, é interessante você perguntar, né? Aquela história de aponte exatamente para mim onde é que está doendo, né? Quando é uma dor bem localizada, o paciente consegue apontar. Tá doendo aqui, ó, atrás do olho, tá doendo aqui, ó, do lado, né? Então ele consegue apontar. Quando é uma dor mal localizada, ele vai dizer, tá doendo por aqui, ó, tá doendo aqui assim, ó, tá doendo a cabeça toda. Então, essa parte de localização é muito importante também. Então, definir característica e localização da dor é fundamental, né? Também a gente definir intensidade e a duração, né? Aquela história de 0 a 10, quanto é que você acha que tá, né? Sendo 10 a pior dor que você sentiu e 0 nenhuma dor, né? É importante a gente graduar isso aí até para o segmento, numa reavaliação, para a gente saber. Para a gente chegar para o paciente num momento de reavaliação e perguntar, e agora? O senhor chegou aqui, estava com a dor 8, e agora? Quanto é que tá? Né? E também a duração. A gente vai ver que a duração é muito importante para a gente definir os critérios, né? Faz parte dos critérios diagnósticos de algumas cefaleias a duração dessa dor. Por quanto tempo que está doendo, né? Então, assim, é importantíssimo a gente ver característica, localização, como é que é a dor, onde é que é a dor, a intensidade de 0 a 10, né? Se o paciente não souber muito bem, bota a escala visual analógica para ver se ele responde, né? Ser bem criterioso nessa parte do exame físico, porque você gastando tempo nesse momento inicial, você não perde tempo numa reavaliação, nem perde tempo precisando mudar a conduta e o paciente ganha todo mundo, né? Ganha o médico, quando vai reavaliar, ganha você, que você faz o diagnóstico certo, trata o paciente corretamente, e ganha o paciente, né, saindo bem, né, satisfeito e bem orientado, né? Então, saber também se existe radiação, se essa dor vai para algum lugar, se é uma dor que está só na cabeça, se é a dor que está na cabeça e vai para e vai para o pescoço, ou se é a dor que começa no pescoço e vai para a cabeça, né? Você ter saber essa característica também é importante, vai ser importante para a gente,
né? Também se existem fatores de piora ou de melhora, isso aí é fundamental você perguntar. O que é que você fez para quando sentiu essa dor? O que foi que você fez? Ah, eu me deitei. E aí quando deitou, melhorou? Não, melhorou não. Então você já tem uma noção de que não melhora quando o paciente fica em repouso, por exemplo. Ou tomei um medicamento e melhorou, também não melhorou. Ou fiz tal coisa, eu botei gelo e melhorou com gelo. Tá, sabe? Então você identificar fatores de melhora e de piora. E você questionar também ao paciente se ele associa com alguma coisa. Tipo, o senhor associa com alguma coisa que o senhor fez, com alguma comida diferente, com alguma atividade. E aí o paciente às vezes nem se tocou, mas ele fez um esforço físico e depois desse esforço é que apareceu a dor. Ou então ele está passando por um evento estressor na família, alguma coisa no emprego, alguma coisa assim, e ele nem pensou a respeito, né? Ele nem referiu para você antes, mas na hora que você pergunta ele fala, aconteceu tal coisa e depois de tal coisa eu comecei com dor. Né? Então assim, isso começa a ajudar também a definir o diagnóstico, né, desse paciente. Né? Que sintomas associados ele tem? Né? Ele está só com dor de cabeça? Ele tem dor de cabeça e vontade de vomitar? Ele tem dor de cabeça e o nariz está entupido? Ele tem dor de cabeça e está escorrendo o nariz? Né? Que sintomas associados ele tem? Ele tem dor de cabeça e ele parou de falar. Né? Ele tem... o paciente apareceu com dor de cabeça e um déficit motor, né? Parestesia. Tudo isso aí é importante para a gente definir, né, a etiologia da dor desse paciente. Né? Então... E outra coisa importantíssima, que é sempre relevante a gente perguntar, é se existe uma história prévia de dor desse paciente. Né? Porque se existindo uma história prévia de dor, a gente vai conseguir saber se esse paciente tem a dor que é crônica, se essa dor ela é recorrente, se essa cefaleia desse paciente ela mantém um padrão, se é a primeira vez que apareceu, se ela fugiu do padrão. Isso tudo vai ser interessante para a gente poder esclarecer melhor a etiologia, qual o diagnóstico desse paciente. Então, no exame físico, basicamente, né, de forma bem sucinta, a gente vai procurar por sinais focais, né, e por sinais meníngeos, né, basicamente, porque são os quadros mais graves, né, relacionados à cefaleia que a gente vai encontrar, né. Então, lógico que você vai fazer o resto do exame físico, a ausculta respiratória, a ausculta pulmonar, né? Mas assim, o paciente, se ele tem uma queixa clínica mais importante, se você está começando a suspeitar de quadros mais graves, um paciente com febre, um paciente com queda do estado geral, um paciente com sinal focal, você vai precisar fazer um exame neurológico mais detalhado, né? Com relação a sinais focais, relação a sinais meníngeos, né? Para você identificar se não existe um quadro potencialmente mais grave, né? E aí está mais relacionado às cefaleias secundárias, né? Mas de forma sucinta, o exame físico aí vai ser isso aí. Não existe uma alteração específica relacionada às cefaleias do exame físico, beleza? Geralmente, alterações do exame físico, né? E alterações de exames de imagem, alteração laboratorial estão mais relacionadas às cefaleias secundárias, né? Tem mais detalhes aí e a gente vai comentar um pouquinho mais na frente.